Olá, começa agora o Alba Entrevista. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba, Júlio Ribas, ele que é diretor-presidente da Salvador Bahia Airports, a concessionária responsável por administrar o aeroporto da capital baiana. Seja bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. É muito legal para a gente receber uma pessoa aqui para falar do aeroporto de Salvador, porque há uma expectativa muito grande entre os baianos. Desde a Copa do Mundo a gente espera um aeroporto novo para a gente poder utilizar, para receber os turistas de forma muito mais agradável e confortável. Então me fale um pouco sobre essa obra aí, que começa aí, já está pertinho de entregar a primeira etapa. Vamos lembrar que esse aeroporto ele foi concessionado em 2017. Houve um leilão em março de 2017, em que a Vinci se apresentou e fez um lance, inclusive, o dobro do valor mínimo, tanto era a nossa vontade de adquirir essa concessão específica. No momento que haviam 4 concessões de jogo no Brasil, Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. E o nosso alvo era Salvador. Então, Salvador não foi um acidente de percurso, foi uma escolha. E por quê? Os motivos são muitos, né? Salvador, terceira maior cidade do Brasil, destino turístico. A gente acredita no desenvolvimento econômico de Salvador. A gente está pegando uma boa onda de desenvolvimento, tanto na capital como no estado. Há muita coisa boa acontecendo e a gente já conseguia antever isso. É uma área estratégica, a gente está a 2 horas de voo ou menos dos principais capitais do país. Então, a chance de colocar companhias aéreas aqui que façam conectividade com o restante do país é muito alta. Tudo isso foi contribuindo, a gente colocou no modelo de negócio, identificou que dos 4 aeroportos que estavam em jogo na época, esse era o que era mais interessante para a gente. Porém, a gente sabia também que era o mais complicado, que era o que estava em pior estado em termos de infraestrutura. Por isso, alguns dos concorrentes nossos, inclusive, não se habilitaram a concorrer por Salvador, evitaram o problema. A gente resolveu enfrentar o problema para colher os benefícios depois. Então, houve o leilão em março. Em 31 de agosto, o contrato passou a ter validade, uma série de procedimentos depois do leilão. E em 2 de janeiro de 2018, nós assumimos oficialmente a administração do aeroporto. Certo, no ano passado. Exato. Em abril de 2018, final de abril, começaram efetivamente as obras. Então, as obras que entregamos agora, 31 de outubro, realizadas em 18 meses, que é um período recorde. É muito difícil você fazer tanta obra que a gente fez, a gente vai falar mais sobre isso, um período tão curto. E o que é que vocês encontraram assim de mais complicado? Era espalhado por todo o aeroporto de um equipamento que, por circunstâncias, não cabe aqui julgamento porque sim, porque não. Mas o equipamento estava em péssimo estado. Infraestrutura elétrica, questão de tratamento de efluentes de esgoto, a pista, as 2 pistas, o prédio. Na verdade, era mais fácil, ser mais curta a resposta, eu pudesse dizer para você o que estava bem. Salvador, inclusive, o aeroporto já tinha sido qualificado como acho que o pior aeroporto do país, se não um dos piores. Né? Durante 2 anos ele sempre saiu na lista como o pior aeroporto e é uma pesquisa que a gente tem que respeitar e conseguimos pegar e melhorar essa percepção do aeroporto. Agora, o teste realmente vai ser agora, depois da entrega dessas obras de requalificação. E a gente está falando de 31 de outubro, quinta-feira que vem, é isso mesmo. Já está tudo pronto dessa primeira fase? Já está 95% pronto, sempre tem aquele ajuste final na reta de chegada. Só relembrando as principais intervenções. Uma nova estação de tratamento de efluentes, a antiga, ela tinha uma eficiência de 30%. Sabe o que significa? Que 70% dos dejetos achavam o seu caminho para o Rio Joanes e achavam o seu caminho para a praia, para o litoral. Absurdo, né? A eficiência da nossa estação é 99,5%, que está sendo revertida em água de reuso. Então, também... em relação ao meio ambiente, isso é extremamente favorável. Aliás, recebemos agora, está sendo entregue hoje o prêmio, hoje à noite o prêmio, do Conselho Internacional de Aeroportos da América Latina e Caribe, o chamado Selo Verde, como aeroporto sustentável. Tá? E é o nosso aeroporto, dentro dos aeroportos brasileiros, foi quem recebeu esse Selo Verde. É o primeiro aeroporto com uma estação de tratamento de efluentes como a que a gente tem. Nós também estamos movendo num processo de aterro zero, tudo passar por economia circular e não haver despejo em aterro sanitário. E me parece que esses itens não eram obrigatórios no contrato. Não eram obrigatórios e a gente está cumprindo. Vamos instalar uma usina de geração de energia solar que vai ficar pronta até fevereiro do próximo ano. Também não é obrigatório, porque as obras obrigatórias serão entregues na próxima quinta-feira, 31 de outubro. E essa também não era, por isso ficará pronto em fevereiro do próximo ano. Que mais? Requalificação das 2 pistas. A pista auxiliar, a menor, de 1.500 metros,
não recebia aviação comercial, os aviões normais, 737, A320, A319, os menores, Embraer, ela recebe agora também. A pista está mais segura, está dentro das normas, novos check-in, iluminação por LED, novos banheiros, alguns banheiros ainda no formato antigo, que serão reformados ao longo do próximo ano, não era obrigação. O banheiro bonito, moderno, não é obrigação contratual, é eficiente. Certo. Mesmo assim, os que ficaram ainda do terminal, da parte antiga do terminal, serão colocados no mesmo padrão da Vancy, que são banheiros que as pessoas já podem ver lá agora. Muita coisa. Quem frequenta o aeroporto, né? Recentemente eu estive no aeroporto e mudou muita coisa. Mudou até por onde você embarca, o lado para onde você vai. E tem uma parte que ainda nem foi aberta ainda para uso do público, né? A parte de embarque, é isso? Ainda está... Parcialmente já foi, que é o embarque internacional. E esse embarque internacional, um novo pier, que a gente chama, que é aquela extensão do prédio, né, como um apêndice do prédio, como é onde são os outros portões de embarque conhecidos. E lembrando que a gente está passando de 11 pontos de embarque para 17. Certo. Né, 6 novas pontos de embarque, sendo que 3 podem acomodar aeronaves internacionais, aquelas de grande porte, ao mesmo tempo. Né? Então essa área, obviamente, ela tem um percurso maior, porque é nova, não existia antes. A gente tem uma nova área de embarque, onde a gente tem agora, por exemplo, equipamentos de leitura de cartão de embarque. Você não precisa ficar esperando na fila que uma pessoa fique com um leitor de cartão. Pego muito voo em Congonhas, por exemplo, e fica uma fila enorme. Por 2 portas só, com as pessoas lendo. Aquilo é o gargalo da entrada. E também esse gargalo e também a questão do raio-x, né? Raio-x, a gente aumentou, a gente tem 9 estações de raio-x, antes eram só 4. A gente tem essa leitura do cartão, então tudo faz fluir muito mais rapidamente. Júlio, eu queria falar de um problema crônico do aeroporto de Salvador, que sempre foi o ar-condicionado. As pessoas queixavam demais naquela saída do avião ali no Finger e também dentro da estrutura mesmo, nas partes internas do aeroporto, ali onde tem o controle de passaporte. Vocês conseguiram solucionar isso? Como é que está hoje? Vamos lá, começando pelos Fingers, né? Nós compramos novos equipamentos de Finger, 2 novos para o terminal, para o pier anterior, e os 6 novos do novo pier. Então compramos 8 novos equipamentos de Finger, reformamos, recondicionamos os anteriores, inclusive na parte de ar-condicionado. Há um ou outro ainda que ainda falta a qualificação final, para a pessoa ter o conforto, inclusive, naquele trecho. Em relação ao aeroporto, a gente investiu 10 milhões de reais em novos equipamentos de ar-condicionado. Isso ainda não está terminado, porque não é necessariamente parte do contrato, mas a gente tem um período agora, nas próximas semanas, em que em algumas áreas a gente vai remover equipamento antigo, colocar equipamento novo. A gente deve ter uma pequena onda de calor localizado, mas esse aeroporto é outro aeroporto em relação ao conforto térmico. Quando eu cheguei aqui, em novembro de 2017, você sentava na praça, para comer na praça de alimentação, e de vez em quando saía uma gotinha de suor, só pelo fato de você estar lá na praça de alimentação. Isso eu não existe imagino mais. Você que veio do Paraná, né? Porque nós baianos estamos mais acostumados, mas para quem baianos vinha de fora... Mesmo os baianos reclamavam. Verdade. Então, a questão de conforto térmico, vai chegar um ponto que as pessoas vão até esquecer que um dia passaram calor lá. Eu queria falar um pouco também de colaboradores, funcionários, como é essa transição, né? Um local que era administrado, enfim, pelo poder público e que passa para a mão de uma empresa privada, como é essa relação? E de que maneira vocês têm procurado qualificar essas pessoas? Porque a gente tem aqui em Salvador também um problema, que é a questão de serviço, de treinamento, da mão de obra. Vocês se depararam com esse problema lá dentro? Não, na verdade, nós tivemos um aproveitamento muito baixo das pessoas que trabalhavam na Infraero, porque eram pessoas que seguiam carreira na gestão pública, com outro tipo de configuração, de aposentadoria, com outros objetivos. Então, vários acabaram sendo realocados em outros aeroportos ou outros órgãos, como Polícia Rodoviária Federal, DENIT, e tivemos que reequipar. Mantivemos várias pessoas da Infraero, foi importante, principalmente na área de operações, mas também comercial e outras. Ou seja, mantivemos uma massa crítica, quantidade suficiente de pessoas para não perder o histórico do aeroporto, que decidiram fazer essa transição, decidiram mudar da carreira pública para a privada. Mas, efetivamente, a gente teve que contratar mais de 100 pessoas. Acontece que muita gente veio da aviação, pessoas que tinham trabalhado em companhia aérea, mas queriam retornar ao meio da aviação, pessoas que não eram da aviação, mas tinham interesse em aprendizado, e que é bacana essa mistura, essa experiências diferentes também. Havia baianos e baianas que estavam em outros aeroportos do Brasil,
que resgatamos, Guarulhos, Galeão, trouxemos para Salvador de volta e voltaram para Salvador podendo fazer o que gostavam dentro do aeroporto, mas na sua cidade, engenheiros, arquitetos, gente que trabalhou em Angola, que trabalhou no Panamá. Então a gente tem uma grande torre de Babel em relação a experiências, mas funciona muito bem. E muito importante, em relação à diversidade, a gente tem 49% da força de trabalho são mulheres, 51% são homens. Isso são em números totais. E em relação aos cargos de liderança, coordenador, gerente, é a mesma configuração, cerca de meio a meio, entre homens e mulheres. Isso é pouco comum em várias organizações, inclusive aeroportos em geral. Com certeza, Normalmente a gente você sempre vê um desequilíbrio, né? Você vai em reunião, você vê, inclusive você vai a eventos da aviação no mundo e você vê aquela proliferação de homens, e 10 a 15% Mas mulheres. você tem mulheres nos seus quadros também de alto padrão, de Sim, da alta performance? Gerência, coordenação, todos esses cargos. E em relação ao treinamento dessas pessoas para lidar com o público, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode até deixar para o próximo bloco, que é muito importante, como você trata as pessoas que estão frequentando o aeroporto. Tanto as pessoas daqui, quanto as pessoas que vêm de fora, obviamente, para conhecer a nossa cidade, Salvador, e também o estado da Bahia como um todo. Daqui a pouquinho a gente volta, o intervalo é rapidinho, o Alba Entrevista volta já. De volta com o Alba Entrevista, hoje recebendo aqui no estúdio Júlio Ribas. Ele é diretor-presidente da Salvador Bahia Airports, a concessionária que administra agora o aeroporto de Salvador. A gente falava, Júlio, sobre treinamento, qualificação de mão de obra. Eu acho que uma cidade turística como Salvador realmente precisa, já num primeiro momento, na chegada do turista, recepcionar bem, tratar as pessoas muito bem. E vocês têm feito treinamento nesse sentido? Temos. A gente tem nossos agentes de terminal, que são as pessoas que circulam para monitorar qualquer desvio, seja uma fila maior, seja algum problema no equipamento, algum painel que não esteja funcionando, e a função deles é provocar esse conforto e tudo. Mas a gente tem uma ambição maior ainda, passar esse período de obra e tanta alternância de configuração, tapume aqui, caminhos mudados. Para você ter uma ideia, nós fizemos realocações dos lojistas, 90% das áreas destinadas a comércio, restaurantes, tudo, foram realocadas. Houve um movimento de vai para cá, vai para lá, 90%. E nós temos cerca de 70 subconcessionários entre loja, restaurante ou serviços como empacotamento de mala e tudo mais dentro do aeroporto. Então, é uma mini cidade de aeroporto. As credenciais de acesso às áreas do aeroporto, aquelas que você pode ir no parte A, parte B do aeroporto, são 6 mil. Então, eu me sinto quase como prefeito de uma pequena cidade. Porque diariamente você tem entre cerca de 22 a 25 mil passageiros circulando, mais acompanhantes, mais os funcionários, mais tudo, dá mais de 30 mil pessoas circulando diariamente no aeroporto. Justamente nessa parte de treinamento, a nossa ambição, que eu disse que é maior, é continuamente qualificar essas pessoas para que a experiência do passageiro chegando seja extremamente agradável. Talvez a gente não seja, e não somos, o maior aeroporto do Brasil, mas a nossa ambição é que as pessoas levem a imagem como o aeroporto mais agradável, mais simpático do Brasil. Isso não se consegue por acidente. A gente vai ter que trabalhar nisso. Através a gente está na cidade onde o carisma e a receptividade está no nosso DNA, né? Exatamente. Só que precisa ainda, porque evidentemente você tem pessoas profissionalizar essa simpatia, isso, né? Exatamente, porque existe aquela questão da pessoa que não quer esperar na fila, que está incomodada. Viajar, às vezes, é uma atividade estressante. E a gente tem que estar com essa mentalidade que o passageiro, às vezes, está ou tenso, tem gente que é primeira viagem, tem vários passageiros de primeira viagem. São assim, tantas as situações, e é né, uma coisa bonita, você vê aquela pessoa pela primeira vez, a gente deveria e deve tratar com extremo carinho e atenção quem vai inaugurar a sua vida de passageiro de avião no nosso aeroporto. É o contrário, a gente tem que dar valor a isso Com certeza. Aí você tem a pessoa que viaja a trabalho, a pessoa que viaja a lazer, o que vai, o que volta, né? Todas as situações que envolvem o ser humano e que realmente é uma diversidade enorme num lugar como esse. Um lugar, inclusive, que a gente sempre tem aquela sensação, a gente do mundo inteiro
né? Tem também uma preocupação com higiene muito grande, eu imagino, com limpeza. Eu acho que esse é um aspecto muito importante de quem administra um aeroporto estar atento a isso, por conta das questões, né? A gente sabe que é um local onde concentra, Sim. Às vezes, vírus estão sempre espalhados por pessoas que vêm, que voltam, né? E a gente tem que estar atento a isso. Você falou de 25 mil pessoas em média de passageiros, né, que vocês têm hoje. Qual é a expectativa de aumento desse número? É uma expectativa contínua, a gente não publica esses números porque acaba criando outros tipos de expectativa. Mas eu posso dizer o seguinte, essas obras de requalificação, elas passam a capacidade do aeroporto de 10 milhões de passageiros para 15 milhões de passageiros. A gente fechou o ano anterior com 8 milhões de passageiros, ano 2018. Esse ano tivemos o problema do desaparecimento, nós de vários aeroportos, todos os aeroportos, da Avianca. Né? A boa notícia é que já recuperamos 70% da oferta de assentos perdidas com a Avianca, nós já recuperamos. Então a gente está em bom caminho para voltar a ter aderência aos números de crescimento anteriores. Mas já chegamos a atender 8 milhões de passageiros. Esse ano tivemos, de novo, a redução da Avianca, mas já vai em bom caminho. 70% dos assentos já voltaram com as outras companhias aéreas, a Gol, Azul, Latam e Passaredo, com rotas que não existiam na época da Avianca. Por exemplo, agora em novembro a gente começa as rotas de Ilhéus, Porto Seguro e Santos Dumont. Antes, para ir para o Rio de Janeiro, era obrigado a ir para o Galeão. Sim. A partir de novembro, você Já pode ir via pelo Santos Dumont, né? Pode ir via Santos Dumont também. E em relação a Teixeira de Freitas, vocês vão ter voo para lá também? Vamos também. Teixeira de Freitas é outro dos voos que inauguraram agora no final do ano, além de voos diretos para Santiago. A gente vai ter 2 companhias aéreas voando no final do ano entre Salvador e Santiago. São as low cost, é isso? Isso. Companhias de baixo custo. É importante que o telespectador compreenda que a própria empresa que administra o aeroporto, ela não está ali só para operacionalizar. Ela tem o interesse de aumentar esse fluxo justamente porque ela cria fluxo de comércio, de uma série de serviços dentro do próprio aeroporto. E aí a gente tem uma série de aspectos que precisam ser levados em consideração. Eu queria saber como é que você faz esse jogo que você falou desse reposicionamento dessas unidades lá dentro, de lojas, de estabelecimentos, de serviços prestados lá dentro. O que vocês levam em consideração para mapear essa mini-cidade? Claro. Só completando, a gente vai ter a Sky e a JetSmart voando entre Salvador e Santiago do Chile. Essa consideração que você colocou é muito interessante porque, em algum momento, o operador anterior, ele colocou um conceito de aeroshopping. Ele chamava o shopping dentro do aeroporto. Está errado, porque shopping e aeroporto são entidades muito diferentes. O shopping center, ele coloca lojas lá que as pessoas normalmente têm uma necessidade, se dirigem ao shopping, faz algum agrupamento que faça algum sentido, lojas de preço mais alto, de preço médio, alguma alameda de serviços, praça de alimentação. Mas a pessoa vai no shopping porque quer, Sim. não porque ela é obrigada. O aeroporto você vai porque você é obrigado, você só pode entrar num avião via um aeroporto. E no espaço de tempo que você tem, você circula e você precisa promover uma experiência. Qual que é a diferença nossa para os operadores tradicionais, normalmente, e muito mais do operador anterior? A gente procurou criar, e criou, e vai ser bem sucedido isso, o que se chama, em inglês, é sense of place. A melhor tradução seria um sentido de uma sensação de pertencer àquele local. Ou seja, quem estiver nesse aeroporto tem que saber que está na Bahia. Certo, concordo plenamente. Não é aquela coisa de... Tem que ter um pouco da cultura do lugar. Você tem algumas cadeias de hotel norte-americana, por exemplo, Holiday Inn. Os Holiday Inn, eles são todos iguais. Você vai a um Holiday Inn em qualquer lugar do mundo, é tudo igual. Ou um Ibis, ou um hotel. Não. A nossa experiência, a pessoa está no aeroporto e ela tem que sentir que está na Bahia. Então, a gente tem ambientes. Então, a pessoa vai lá, tem um ambiente praia, um ambiente Brasil, um ambiente viajante, que aí você tem artigos que são da necessidade de um viajante, um presente, alguma coisa. Nós temos o maior duty free do Nordeste, o duty free de chegada, com 650 metros quadrados. Agora, a excelente notícia de que o final do ano aumenta o valor de $500 para $1.000 de compras na chegada. Recentemente divulgado. Isso vai permitir comprar eletrônicos, tudo na entrada, vai mudar bastante a configuração, porque o Duty Free virou mais uma loja de bebidas, de chocolate e alguns cosméticos e perfumes. Então ele começa a adquirir uma configuração maior. Então isso é tudo muito estudado, considerando o poder aquisitivo do passageiro, o tipo de viagem, o tipo de experiência. Então a cara do aeroporto em relação à configuração de restaurantes, lojas, fica muito diferente. Outra diferença, normalmente quem tinha que comer alguma coisa era sempre antes do embarque. Porque no embarque, no máximo, tinha alguns cafés, alguma coisinha assim. Agora a gente vai ter restaurante
também após a inspeção de raio-x. O objetivo, então, é incentivar que a pessoa entre logo na zona do embarque? Sim. Porque, às vezes, a pessoa fica lá fora e termina perdendo, né? Perde um voo, se distrai. Se você cria lá dentro toda essa oferta, você leva o passageiro para lá. E gradualmente, as pessoas vão entrando gradualmente. Assim, não, meio que ficava um acúmulo antes, porque não queria entrar lá, porque realmente é menos agradável esperar. E aí as pessoas iam todas de uma vez. Assim elas vão entrando gradualmente. Vai ter bar lá dentro, vai ter mais, vão ter 3 restaurantes. Vamos ter um lounge ou sala VIP, que não tinha também. Sala VIP de cartão de crédito? Cartão de crédito e outras formas, eventualmente companhia aérea internacional também, para quem viaja em algumas categorias ou pode adquirir isso daí. Também vai ser outro atrativo. Agora, eu queria falar um pouco do free shop, né? Do Duty Free que você citou, porque Salvador também já tem esse estigma de que o free shop da gente não oferece, só mesmo bebidas, algumas bebidas, chocolates, poucos também. Vocês têm alguma influência nisso ou apenas é uma área que o Duty Free aluga aquele espaço e explora? Ou vocês têm alguma conversa no sentido de incentivar que aquela oferta de produtos aumente, justamente para você perder esse rótulo que é negativo? Né? Temos, inclusive, a gente tem reuniões de revisão de negócio. Evidentemente, a decisão final é do operador, né? Ele tem que ter a liberdade, mas eles escutam. E não só no Duty Free, mas o que também é chamado tecnicamente de Duty Paid, que é a loja com a cara de Duty Free, só com produtos parecidos, só que sem a isenção de impostos. No caminho, fora do terminal internacional. No doméstico mesmo, no caminho pós-embarque, as pessoas passam por ali, tem. Se as pessoas perceberem, vários produtos ofertados ali estão em preços equivalentes que você encontra ou no supermercado, numa loja de bebidas ou numa loja de cosméticos e tudo mais. Existe esse compromisso de não ter preços inalcançáveis ou compra de oportunidade, mas a um preço muito alto. Então é muito viável uma pessoa passar pela nossa loja com impostos e comprar uma garrafa de vinho tudo, e levar para um amigo, que você está indo para o Rio, para São Paulo, para qualquer outro destino, levar um presente, ou levar um bonequinho de pelúcia para o filho ou para outra pessoa. Agora, outra característica que é inédita, e Salvador é o precursor, é que o embarque doméstico e internacional são pela mesma área. E depois o passageiro internacional passa por uma inspeção da Polícia Federal, da Receita Federal, mais adiante, próximo do seu portão de embarque. Por que a dupla inspeção? Por um único motivo: a política de segurança de transporte de volume de líquidos é diferente para voo doméstico e voo internacional. Voo doméstico você pode levar uma garrafa de 1 litro, internacional é no máximo 100 mililitros. Agora, qual é a grande vantagem disso? Como os voos internacionais, por mais que a gente trabalhe, esse é um aeroporto majoritariamente doméstico, a oferta de restaurante ou de lojas dentro da área internacional seria limitadíssima. A existente até então era um balcãozinho de café, água e uma bala. Era deprimente, as pessoas não queriam entrar, que também fazia com que elas atrasassem o embarque, para entrar na última hora e acumulava tudo. Agora não, lá entra, tem acesso a toda essa nova área, com restaurante, loja, tudo que ela precisar ali. E com a área comum a ambas as situações, doméstica e internacional. Quando estiver mais próxima do voo, ela vai para a área internacional. E se ela quiser chegar antes, lá também a gente vai ter um café e ter o Duty Free de saída, evidentemente. Então também, se ela quiser, uma pessoa que fala, eu prefiro ficar pertinho do portão, não tem problema, pode ir. Mas se ela não quiser ir muito rápido para lá, ela vai ter toda uma oferta. E nenhum aeroporto implementou essa solução. A gente vai continuar falando de voos internacionais e dessa oferta no próximo bloco. Nós estamos conversando com Júlio Ribas, ele é diretor-presidente da Salvador Bahia Airport, que hoje administra o aeroporto de Salvador. Não saia daí, o Alba Entrevista volta já. De volta com o nosso Alba Entrevista, hoje recebendo aqui Júlio Ribas. Ele é diretor-presidente da Salvador Bahia Airports, atualmente a concessionária que administra o aeroporto de Salvador. E nesse bloco nós vamos ter as perguntas dos telespectadores que foram enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail tvalba@fpjba.com.br.
Júlio, eu queria falar um pouco sobre voos internacionais. Você falou aí de 2 novas companhias que vão estar operando já a partir do final do ano e as companhias que já existem, que têm voos internacionais direto Salvador para algum local ou de algum local para Salvador, exemplo de Miami. A gente continua com esses voos ou a gente vai ter alguma perda? Não, ao contrário, a gente vem num crescente. A gente terá até o final do ano com essas novas 2 companhias aéreas, a JetSmart e a Sky, a gente terá 7 companhias aéreas internacionais operando. A gente tem voos diretos para Madrid, para Lisboa, para Rosário, para Buenos Aires, né, Santiago agora. Temos um voo semanal para Miami e temos a conexão de uma empresa aérea que faz escala, a Copa, que faz escala no Panamá, na cidade do Panamá, e lá é um hub, é um centro de distribuição de voos. De lá se conectam 80 cidades na América do Sul. Então, a pessoa pode voar para São Francisco, Los Angeles, Nova York, Caribe em geral, Quito, Lima, várias cidades fazendo as conexões. São 2 voos semanais, estão indo muito bem. Então, a tendência não é perder voos internacionais, é continuar acumulando crescimento de voos internacionais. Ótimo. A gente vai agora para as perguntas dos telespectadores. O Ricardo, perguntas difíceis, às vezes, a gente até já falou alguma coisa, mas a gente pode reforçar para eles. O Ricardo Carvalho é do bairro de Estela Maris, aqui em Salvador. Pergunta, o estacionamento também passará por reformas? Importante pergunta. O estacionamento está passando por um processo de pintura, nova sinalização, né? Ele é um subconcessionário, não somos nós que operamos o estacionamento. Era um contrato de longo prazo, de 15 anos, que já existia quando chegamos e até pelo nosso contrato com a ANAC, nós tivemos, e nenhum problema, honrar, que se chama subrogar, os contratos pré-existentes. Então, o contrato continua a sua vida normal e há algumas melhorias feitas no estacionamento, mas é um prédio que foi um investimento de 2016, é muito recente. É um prédio novo. E está prevista alguma alteração no acesso ali? Em cima, embaixo, ou a gente continua com aquela rampa ali para quem vai para o embarque, tudo a mesma coisa? Haverá uma modificação muito positiva, o que a gente chama de política de meio fio, uma definição mais clara de onde ficam táxis, onde ficam as vans e ônibus de receptivos, onde ficam os aplicativos, né? E também o acesso para as pessoas para deixar passageiros ou para buscar alguém sem tomar uma multa, sem incorrer numa infração de trânsito. Então, vai ficar bem melhor o que a gente chama de política do meio fio. Deixamos para ser uma das últimas coisas, porque envolvia pintura, sinalização, tudo, então havia uma sequência de trabalho. Mas já vai ser implementada já agora a política de meio fio, a nova. Vai estar muito bem sinalizado. Embarque, desembarque, aplicativo, táxi. Isso é muito importante, né? Às vezes a pessoa que quer encostar para deixar alguém, enfim. Existiu em algum momento, eu não sei se num projeto, mas aquela coisa que a gente ouve falar, numa rampa de acesso da parte superior do estacionamento para a parte superior do aeroporto. Isso foi uma ideia? Estava no projeto? Ainda está? Esclarece essa situação. Ele ainda está. Isso, vamos ser muito sinceros, quando foi feita a obra do estacionamento, alguns anos atrás, houve um erro construtivo. Aquele acesso era para ser, se você deixa o carro no piso, segundo piso ou o terceiro, você deveria poder ir já de lá direto, que é muito conveniente, porque é onde ficam os check-ins, no mesmo piso. E parte da nossa... A gente teve uma negociação com o subconcessionário e eles comprometeram, a gente não tem a data específica ainda, a refazer essa obra. Em algum momento a gente vai ter essa facilidade a mais de tráfego já naquele nível mesmo, sem ter que descer para depois subir, né? Claro, eu imagino que é essa outra empresa que sente também essas diferenças, mas a gente falou dos aplicativos e eles têm mudado um pouco a dinâmica do acesso com veículo próprio para o aeroporto, né? Hoje você tem muito mais passageiros, eu imagino. A gente, inclusive, teve um barateamento no preço dos estacionamentos, tanto do aeroporto quanto do entorno, né? Eu fico contente de você mencionar o estacionamento, porque há uma espécie de lenda urbana de que o nosso estacionamento é caro. Eu vou lhe dizer, nosso estacionamento é um dos mais baratos do Brasil. E tem bolsão econômico, né? Tem bolsão econômico, por exemplo, Recife, a primeira hora custa R$13. Fortaleza, a primeira hora custa R$14. Guarulhos custa R$23. A nossa primeira hora custa R$9. Você pode deixar 10 dias, o carro no bolsão econômico, que é o último piso, por R$99. Então você tem promoções. Outras, se acessar o site da Estapar, você se cadastra, você já tem uma promoção para a utilização. Você se pré-cadastra para
tarifas promocionais. Então a gente vai continuar divulgando isso massivamente para que as pessoas paguem menos. Muito bacana. E essa coisa de se inscrever, de acessar o site, o aplicativo, isso é muito, hoje em dia é uma coisa que é real, né? A gente precisa estar ligado nessas promoções, nessas coisas, porque senão a gente perde muitas oportunidades, é verdade. Edson Nascimento, do Imbuí. A pergunta dele é a seguinte: quais são os voos internacionais diretos que saem de Salvador atualmente? Bom, primeiro que você falou em Imbuí, e você sabe que eu não sou daqui, mas eu adotei Salvador, porque fui adotado por Salvador. Então, para quem não conhece, tem um carneiro excelente que você come ali no Imbuí. No Imbuí, né? A melhor coisa é sair de um jogo na Fonte Nova e ir direto para o Imbuí. E quando o jogo é fora de Salvador, seja do Vitória, seja do Bahia, ir lá comer o carneiro assistindo o jogo de lá. Mas, indo à sua pergunta, a gente tem destinos diretos, a gente tem Miami, a gente tem Buenos Aires, Panamá, relembrando que Panamá é o destino, mas dali ele realimenta para vários voos. Lisboa, Madrid, né? Temos também uma companhia que é a Cabo Verde, que ela faz a escala em Cabo Verde, mas de lá ela tem voos também para Madrid, para Lisboa, né, para Paris. E teremos agora para Santiago, os destinos internacionais são esses. Bacana. Eu queria aqui, antes de continuar com as perguntas dos telespectadores, falar dessa coisa do óleo que atingiu o nosso litoral, né? Que é um assunto muito ruim da gente tratar, todo mundo, tanto de perguntar quanto de responder, mas que é preciso tratar. Vocês já sentiram a redução no número de pessoas que vêm visitar Salvador por conta desse acidente terrível ambiental? Não. Não, na verdade não sentimos, o tráfego aéreo continua em recuperação e crescimento forte. Eu acredito que a gente ainda está num período muito de, não diria desinformação, mas informações diversas desencontradas. Tem um dia que o caos se abateu e as praias do Nordeste estão todas destruídas, e outra que ainda não está. Eu acho que a verdade está no meio do caminho. Há um problema real que precisa ser atacado de frente, mas eu não acredito que as pessoas que têm vontade de vir para cá, elas estão comprando a ideia que elas têm que cancelar. A gente não está vendo esse movimento de cancelamentos nem nada. E tomara que a nossa mensagem, e nós continuamos inclusive a deixar muito clara essa mensagem. Outro dia eu vi um post que querem começar a lançar, que é: se vier a gente limpa. Então a gente espera uma excelente temporada. A última temporada foi a melhor dos 10 anos, últimos 10 anos, e a gente espera que a próxima temporada, tanto para Salvador como demais cidades do estado da Bahia, bata isso, como essa seja a melhor temporada dos últimos 10 anos. Recentemente a gente conversou com o secretário Cláudio Tinoco e ele falava justamente sobre isso. Foi o verão da década, Exato. Foi o último verão, e que há uma expectativa muito grande Acho que vai por ser esse. o próximo. E nós fazemos votos também que Vai a ser o gente só próximo. cresça. O Sérgio Alves, de Lauro de Freitas, pergunta o que é o Smiling Day. Smiling Day é a cara da Vinci, do nosso operador. Nós operamos 46 aeroportos no mundo e no mês de abril nós realizamos uma atividade onde todas as pessoas, inclusive aquelas de área administrativa, área financeira, compras, todo mundo desce para o terminal e faz atividades com os passageiros, para nos relembrar que a nossa razão de existir são os passageiros, sem eles nós não existimos, e para mostrar um pouco de como a gente entende a importância dos passageiros. E, no final das contas, os funcionários se divertem muito também. É um dia no ano? É um dia por ano. Além disso, a gente tem outras atividades isoladas. Existe um grupo de pessoas que se chamam os spotters. Os spotters são pessoas que seguem a aviação. Então, eles sabem a matrícula daquela aeronave, quantos anos ela tem, que companhias aéreas ela pertenceu. Como tem os observadores de pássaro, há os observadores de aviões. Porque é um assunto que provoca paixões, na verdade, Eles acompanham o tráfego aéreo, os aviões que chegam, que partem, quem vem. É uma memória minha de infância, parar ali na cabeceira da pista, ali onde a gente tem acesso para o estacionamento, que meu pai levava para ver os aviões pousarem e decolarem. E a gente também organiza os Spotter Days, que esses são mais de um por ano. E esse fim de semana passado tivemos o segundo maior cargueiro do mundo, o Antonov 124, pousando em Salvador. É rara essa aeronave vir para o Brasil. E antes das nossas obras de requalificação, ele não teria vindo para cá. Ele teria que ter pousado em outro aeroporto e a carga dele vir para Salvador de caminhão. Então, graças à requalificação da pista, o Antonov pousou. E esses mesmos spotters, eles foram lá para o aeroporto, ficaram acompanhando. Teremos a inauguração, ainda esse ano, de um novo restaurante na praça de alimentação, de uma chefe renomadíssima, né, Tereza Paim, em que do restaurante dela se vai poder observar a pista. Isso é muito legal. Tem alguns aeroportos que tem, né? Congonhas tem isso, um restaurante que você tem uma Teremos parede.
não é uma parede, né? Um vidro Teremos que também. te separa. Muito bacana. Dando continuidade aqui, porque a gente já está correndo aqui para o final do programa, a Rita Brito, de Ondina, pergunta: a dívida da Avianca relacionada ao repasse das tarifas de embarque já foi quitada? A Avianca ela ficou devendo para tudo e para todos, né? Infelizmente, eu acho que o aspecto mais negativo desse são 5 mil empregos que foram perdidos. Com certeza. Então, todos levaram prejuízo, mas principalmente os funcionários. E em relação, agora é uma pergunta minha aqui, que eu sempre vou intercalando, as esteiras de bagagem. Acho que isso também era um problema que os passageiros sempre reclamaram muito do aeroporto de Salvador, o funcionamento das esteiras, a quantidade de esteira. Tem mudança nesse aspecto? Nós colocamos 2 esteiras adicionais, nós demos manutenção adequada e reconstruímos as anteriores. Eu não vejo isso como um problema, inclusive, eu falei, vou muito a Congonhas. É muito mais apertado aquela área, com muito mais passageiros e Congonhas. Aqui a gente tem um espaçamento bom e um bom número de esteiras. Isso não é mais problema. Ótimo. Agora a pergunta da Ivete Santos, lá do Bonfim. O nome do aeroporto vai permanecer Luiz Eduardo Magalhães? O nome do aeroporto continua, deputado Luiz Eduardo Magalhães. Inclusive, essa não é uma decisão nossa. Quando ele mudou de 2 de julho para o deputado Luiz Eduardo Magalhães, foi através de um ato do Congresso, foi votado lá. E o que nós teremos é um nome fantasia, com bastante destaque, que é Salvador Bahia Airport, para realmente fortalecer essa imagem do nosso destino, do nosso estado, da nossa capital, a primeira capital do Brasil, como a gente reforça, em vários sentidos. E essa questão da data do 2 de julho, do nome do aeroporto, há um projeto de lei, né? Aqui na ALBA, na Assembleia Legislativa, para que um dos deputados que deseja que esse nome retorne a ser Mas aí também entra o aspecto político, né? Não está na sua alçada. Não está na nossa alçada. E essa é uma data muito bonita, o 2 de julho, acho que a gente tem que contar bastante essa história, mas está na nossa alçada. E é uma questão de reformular cartas aeronáuticas, mas o nome, salvo mudança, continua sendo deputado Luiz Eduardo Magalhães. Para a gente terminar, eu queria falar de como vocês podem ouvir os clientes de vocês, que são os passageiros, né? De que forma um passageiro que vá ao aeroporto, que perceba alguma coisa, que ele não gostou, que ele queira sugerir alguma mudança, é possível? Possível, e não só nós podemos ouvir, como eles podem nos escutar e acompanhar. Nós temos os canais de Twitter, Facebook e Instagram, que é o Salvador Bahia Airport, né? Aí são o arroba, o hashtag. E o site do aeroporto é salvador-airport.com.br, onde há uma série de informações. Há informações sobre os voos que chegam, que partem, sobre as lojas, sobre providências de viagem, como viajar com criança, documentos necessários, a informação sobre as lojas, do estacionamento, informações comerciais, todo tipo de informação útil e necessária. E sugiro que nos acompanhem, a gente está inclusive agora com uma websérie no ar. Se for, por exemplo, no nosso Instagram, vai encontrar a indicação lá para ir no link do YouTube, que é uma websérie mostrando o funcionamento de cada parte do aeroporto. É bastante educativa, independente do aeroporto que se refira, mas fizemos uma com o nosso aeroporto para explicar como funciona o embarque, como funciona o sistema de bagagem. Muito bacana. Muito legal, parabéns. Eu acho que o telespectador que está aí nos assistindo pode compreender isso, porque às vezes a gente se depara com alguma situação que não nos agrada, mas que o chefe lá em cima não está sabendo do que está acontecendo. Claro. E está se esforçando ao máximo para que tudo corra bem. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, e claro, se a gente for bem recebido, e tenho certeza que vocês vão bem receber esses passageiros, a gente pode sim contribuir de forma coletiva para a melhoria desse terminal que é nosso, que a gente vai desfrutar e que, claro, a empresa que está ali para explorar é uma palavra que não é muito legal, né? Mas a concessionária que está administrando vai sim vai colher os frutos do bom trabalho que fizer. Júlio Ribas, muito obrigada pela sua participação aqui no Alba Entrevista e por vir aqui até a TV Alba prestar esses esclarecimentos à população. E dia 31, boa sorte, primeira etapa, né? Ainda falta bastante. Em dezembro tem uma data mais festa. Comemorativa, Aí né? tem festa. 4 de dezembro nós temos festa. E ainda só sobre o que você falou, a gente está sempre escutando, a gente escuta bem. Eu sempre digo, elogio pode esperar para amanhã, mas crítica ou algo errado, por favor, me diga agora. Não, a gente quer sempre continuar melhorando. E para isso, sempre tem oportunidade. Podem falar. Que bom. Muito obrigada por sua presença. Obrigado a você, Mano. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Alba Entrevista. Tchau, tchau.